Olá pessoal, meu nome é Milena e hoje eu vou gravar um vídeo sobre como é ser casada ou casado com uma pessoa de outro país. No vídeo de hoje vamos falar sobre algumas características de um casamento entre pessoas que vêm de culturas diferentes. E finalmente consegui convidar o meu marido para fazer esse vídeo comigo. Como vocês sabem, ele vem do Brasil e o nome dele é João Paulo. Olá, pessoal. Até hoje não consigo pronunciar seu nome certo, né? Até hoje eu sou João Paulo. João. E aí, como é ser casado com uma pessoa de outro país? É muito difícil. Tô brincando. Como é ser casado com alguém de outro país, eu não sei. Mas como é ser casado com você, eu sei. Que é muito bom. Oh, amor. Eu acho que depende, porque, por exemplo, se é entre alguém do Brasil e alguém da América do Sul, ou da África, ou da Austrália, por exemplo, que são países quentes, eu acho que você vai perceber diferenças culturais, claro, mas ao mesmo tempo vão ter muitas semelhanças. Agora, quando é entre uma pessoa de um país como o Brasil e a Polônia, ou sei lá, Brasil e o Japão, aí sim tem muita diferença. Que É. eu acho que teve com a gente, pelo menos no começo. Sim, são muitas coisas envolvidas nisso. Desde criação até experiências, tudo foi bem diferente na minha vida comparando com a vida dele. Eu acho que assim, provavelmente tem pessoas aí que são casadas com pessoas de outros países e devem talvez se familiarizar com isso. É muito bonito quando você, por exemplo, você está casado com alguém de outro país e, por exemplo, igual a Milena, a gente foi para o Brasil e quando chegou lá, eu apresentando coisas que são do Brasil e ver o brilho no olhar dela quando ela viu a praia, por exemplo, ou quando ela viu coisas que são do Brasil que não tem na Polônia. Esse brilho no olhar, essa coisa de apresentar a sua cultura e ver a pessoa fascinada, isso é lindo. É lindo, tem coisas que são muito específicas desse tipo de relacionamento. Sim, a primeira vez que a gente chegou no Brasil, as coisas que você me mostrou era um mundo totalmente, um mundo novo para mim. É. O olhinho dela brilhava quando ela foi na praia e até coisas pequenas que a gente no Brasil a gente já está acostumado. E depois eu vou falar da comida, que foi uma coisa à parte, mas coisas que pra gente no Brasil, que é corriqueiro, que a gente está acostumado com essas coisas, foi muito bonito, como eu tinha falado, né? Ver ela admirada, fascinada de ver aquilo e ao mesmo tempo querendo conhecer e perguntando. E na época ela foi pro Brasil, ela não sabia falar nada de português, e isso também foi uma coisa muito legal, porque ela chegou lá e a minha família, que é como a maioria dos brasileiros, né, que tem essa coisa de abraçar, né? E eu vi que ela não sabia o que fazia, ela ficava assim, né, meio espantada, olhava para mim e, e fui vendo ela se sentindo acolhida e gostando daquilo. Sim, ver que isso tudo que você me apresentou, que isso fazia parte da sua vida, isso me fascinava muito. E na hora que você falou, quando as pessoas me mostraram aquele calor, eu me senti muito bem recebida. E isso foi uma coisa também, eu já falei nos vídeos sobre isso, foi uma coisa também diferente, comparado com o lugar de onde eu venho, as pessoas não têm esse costume de logo no começo estar tão aberto com uma pessoa estranha, normalmente, pelo menos. É porque também vale a pena falar isso, ela vem do extremo norte da Polônia, de uma cidade muito pequena. Então ela não vem só da Polônia, ela vem de um lugar da Polônia que é bastante, é, como é que eu posso dizer? Característico? Não, não é característico. Ela vem de uma cidade da Polônia que é uma cidade pequena. Então, sair da Polônia, que já é um país que tem as características de ser, né, as pessoas mais formais, e ir para o Brasil, para uma cidade muito grande, que a gente foi para o Espírito Santo, para Vila Velha. É verdade, o fato de eu vir de uma cidade pequena também foi um fator que pesou
dessa diferença, mas foi bem interessante ver isso tudo com outro olhar e conhecer as coisas. Da primeira vez que a gente conversou, senti uma conexão especial e eu pensei, puxa, essa pessoa é tão diferente de outras pessoas com quais eu conversei. Isso aí é legal falar, porque a gente vai tentar aprofundar. A gente está enrolando um pouquinho, porque a gente está falando sem roteiro, a gente está falando direto. Mas tem coisas que a própria diferença da cultura torna a coisa especial. Porque é isso mesmo que você falou. Quando a gente conversou, eu achei você muito diferente também. E é bacana mencionar que ele falava comigo em português e eu escrevia em inglês. E traduzia ao português e ele traduzia em inglês. Porque a gente se conheceu pela internet e eu não sabia e ainda não sei muito bem falar inglês. E eu falava em português com ela, ela tinha que traduzir no tradutor lá, então a gente ficava... A nossa conversa foi por meio do Google Sim. Tradutor. E mesmo com línguas diferentes, eu pensei que nunca encontrei uma pessoa com a mesma língua. Eu acho que vocês entendem do que estou falando. A gente falava línguas diferentes, mas falava a mesma língua, a mesma linguagem. A mesma linguagem. A gente tinha o tempo inteiro assuntos para conversar, mesmo sendo... E não atrapalhava o fato que tinha que traduzir o tempo inteiro. Tinha um delay na conversa. Tinha só o único... Mas assim, falando sobre diferenças de cultura... A característica, né, de casamento de pessoas de países diferentes, eu acho que uma coisa engraçada, pelo menos no início, é que você não pode contar certas piadas que são características do país. Ou falar de certos... por exemplo, ela estava comendo e se eu falasse com ela assim, nossa, você está comendo igual a Magali. Ela olhava para mim e não entendia o que eu estava falando. Isso eu acho muito bacana, o processo de introduzir o nosso parceiro nessas coisas que são novas para ele ou para ela. Por exemplo, Natal, como é na Polônia, era para mim uma coisa diferente, né? Mostrar como são as suas coisas. E porque normalmente quando pessoas se conhecem, quando são do mesmo país, elas conhecem coisas um do outro, mas... como dizer, coisas pessoais da outra pessoa, mas no nosso caso, que são pessoas de outro país, elas ainda têm que conhecer as coisas do país, da nacionalidade que ela vem. E sobre esse processo de ir apresentando a cultura, foi muito engraçado porque contar algumas coisas que aconteceram. A gente estava um dia numa loja, e aí eu esbarrei sem querer no objeto, você lembra, né? Eu esbarrei sem querer, aí ela virou, logo no início, ela estava aprendendo ainda português. Ela virou para mim e falou bem assim, quebrou, pagou. Eu olhei para ela e falei, por que você falou isso? Porque é engraçado que é igual criança. Ela ouviu isso eu acho que foi no Trato Feito. É possível. No Trato Feito, aquele programa que o cara compra e vende coisas usadas. Então, ela ouvia uma determinada frase e usava a frase igualzinha ela tinha escutado no contexto. Isso foi muito engraçado. Quebrou, pagou. E um dia eu também espirrei logo no início também. Eu dei um espirro, ela virou pra mim, santinho. Porque no meu processo de aprendizagem de português, como você falou... Português de Portugal, né? Isso sim. O resto foi igual criança aprende, né? No dia a dia, com acontecimentos. Mas tinha coisas que... Porque eu tentei também estudar um pouco com o livro. Eu li e estava escrito que era santinho. Quando a pessoa espia, é santinho. Ela falou santinho. Mas eu acho que antigamente falava santinho no Brasil também. Essa aqui, meu livro era do Portugal, então. De Portugal. De Portugal. Então, essas pequenas coisas que você vai experimentando de mostrar a cultura, a língua, essas coisas são muito... enriquecedoras. É uma experiência muito legal. Claro que tem as dificuldades também, que a gente vai falar depois, mas é um processo que você vai... É um processo de descoberta
que você requer mais tempo. A gente conhece melhor até nós mesmos, até nesse processo que a gente apresenta as coisas para outro, a gente acaba conhecendo nos mesmos melhor. É isso. Ah, voltando ao assunto de comida, gente, vocês tinham que ver como é que foi quando a Milena experimentou pela primeira vez açaí, coxinha, pastel, caldo de cana, pão de queijo, feijão com arroz e farinha. O olho dela brilhava literalmente. Eu não sei se brilhou mais com o mar ou com a comida. Assim que eu sou uma pessoa gulosa. Igual a Magali. Agora você sabe quem é a Magali, né? Ah, isso aí é outra coisa também que foi bacana, porque quando ela foi pra lá, ela não conhecia nada, né? E aí ela ficava perguntando, o que é Caldeirão do Hulk? O que é Jô Soares? Quem é Jô Soares? O que é isso? O que é aquilo? Então, ela ia ouvindo ou piadas ou lia coisa na internet e você fez uma coisa que eu acho que facilitou muito você aprender português, porque você mergulhou na cultura, você não só quis aprender o idioma, como você também quis conhecer as coisas do Brasil. Eu acho que isso fez você aprender muito mais rápido português. Que quando a gente é apaixonado por alguém, a gente acaba se apaixonando também pela cultura, pelo lugar de onde a pessoa vem. Eu sempre gostei dessas coisas, mas né, como você, foi mais uma razão para conhecer melhor essas coisas. Mas essa coisa de ser casado com alguém de um país diferente envolve tantas coisas do dia a dia que a gente nem se dá conta. No início, quando eu fazia, por exemplo... Eu não entendia. O que é isso? Ela não entendia o que era. Sabe, pequenos gestos, não só palavras, não só conceitos, mas gestos pequenos também. Mas depois, com o tempo, eu acabei pegando essas coisas de um jeito que agora tem uns gestos, umas expressões para mim que eu prefiro usar. Por exemplo, às vezes eu converso com minha mãe e eu falo, sem querer, uma palavra falando dentro da frase, mas de português. Por exemplo, eu falo em polonês e uso a palavra puxa ou algo assim. Poxa. Porque em polonês a gente não tem certas expressões tão... características. Tão, né, que cabem numa situação Não ser tem faladas. Poxa vida. Não, assim, essa, por exemplo, em português me combinou mais do que uma que eu poderia usar em polonês. Não sei, é engraçado, mas acho isso tão bacana de essa infiltração. E lembrando, eu não sei falar polonês. Aprendi algumas Você palavras. Sabe algumas palavras. Eu desisti. É impossível. Eu desisti. É muito difícil. A gente fica pensando sobre essa questão, né? Também, por exemplo, pessoas casadas, quando pensam em ter filhos, não precisam pensar sobre o que a gente pensa, que é qual língua vai falar nosso filho. Vai falar os dois. Só que a gente tem um agravante, porque eu falo português, a Milena fala polonês e a gente mora na Alemanha. Então são 3 idiomas. E agora em qualquer escola as crianças aprendem inglês. Então já é mais uma língua para tadinha da criança. Mas eu acho que para criança ela pega rápido, né? Se puxar a mãe, vai aprender... Com 2 anos vai estar falando 5 idiomas. Tá bom. Seria ótimo. E falando de família, tem que levar em consideração também que um dos dois, indo como outro para o país de origem dele, vai ter que deixar a família, né? Porque quando você está casado com alguém de outro país, sempre um dos dois vai ser estrangeiro. Sim. Né? Vocês dois juntos nunca vão estar no país de origem dos dois. Sim. No nosso caso, nós dois somos agora estrangeiros, né? Na Alemanha. Nós dois sentimos falta de certas coisas dos nossos países, né? Mas assim, quando a gente está com o amor da nossa vida, essa coisa se torna mais fácil para, né? Para conviver com ela. É lógico, quando você encontra a pessoa que é sua alma gêmea, no Brasil a gente fala que isso é cafona, você entende cafona? Não. Não, cafona? Eu vou te explicar depois.
Claro, quando você encontra o amor da sua vida, você pode estar em qualquer país, em qualquer situação que você tá em casa, Sim. né? É engraçado. Isso foi um pouco cafona, mas a maioria das coisas cafonas são de coração. Então tá, se você Eu fala, vou eu te tô explicar acreditando. depois. Mas, sabe, é engraçado, eu não sinto agora, eu não sei onde eu diria que minha casa é. Por exemplo, eu não sei onde é minha casa. Assim, a É, minha casa é com ele. é De verdade. verdade, é algo, agora é uma sensação diferente. Mas é tão É. bacana quando a gente sai aqui, por exemplo, na Alemanha, e nós dois agora conhecemos coisas novas, né? Uhum. E experimentávamos, Descobrindo, né, coisas descobrindo diferentes. juntos. Né? Naquele tempo, acho isso também, acho que mais ou menos mencionei isso lá no começo, não tenho certeza, mas como quando eu falei que quando apresentamos as nossas coisas para outro, Uhum. a gente às vezes acaba também descobrindo novos sentidos dessas coisas, né? Sim, Por sim. exemplo, quando você me mostrava às vezes umas coisas do seu país e eu te perguntava algo sobre elas, você às vezes parava para pensar que nem você tinha pensado sobre algo, É né? muito legal. Agora não me vem É exemplo. difícil, não vem um exemplo concreto. Nossa, é mesmo. Frequentemente ela me perguntava alguma coisa sobre uma coisa simples. Só que a gente faz tudo tão automático na nossa cultura, na nossa língua, que a gente não para pensar que aquela coisa simples às vezes tem uma profundidade grande. E é uma pena que eu não lembro de nada agora, mas muitas vezes ela me perguntava uma coisa simples que quando eu ia explicar, eu falava, caramba, eu nunca tinha pensado o que isso significa. Então é perfeito isso que você falou, porque quando a gente conhece uma pessoa de outro país, a gente passa a conhecer melhor não só a gente, mas a nossa própria cultura. É mesmo. Sim. Isso é muito legal. Momento filosofia profunda. E todos nós gostamos de mostrar nossas coisas que a gente gosta mostrar para outra pessoa, né? Principalmente para nosso parceiro. E isso era muito bacana, só que ao mesmo tempo você se sente muito limitado às vezes porque principalmente quando o outro não fala a sua língua Aham. ou quando não tem possibilidade de estar com você no seu país, às vezes você sente, puxa, eu queria falar isso com ele ou mostrar isso para ele, mas não sempre dá e às vezes eu tento Dá um explicar, nervoso, né? né? Você fica assim, Às caramba, eu vezes, não queria te explicar, mas eu não consigo. até música, né? Por exemplo, tem músicas em polonês que eu sempre quis te mostrar e falar como que elas são profundas, né? A letra, né? Mas não dá. É. E às vezes, até umas músicas em português também são bem complexas e ele tinha que me explicar também sentido, né? Porque e não sempre era fácil, né, de É. explicar. Mas agora você entende tudo. Não, não. E agora falando de outra coisa, como ele morava perto da praia, né? Tinha muitas coisas bacanas que eu adorei, mas tinha uma coisa, por exemplo, que eu achava engraçada, porque ele falava pra mim, quando a gente passeava, nossa, que cheiro bom, que... né, o cheiro dos peixes do mar. Não é cheiro de Pra peixe. mim é cheiro de peixe. É cheiro de maresia. Pra mim é cheiro de peixe. É cheiro de maresia. Que tem um pouco de peixe também. Tem um pouco de peixe misturado, mas é um cheiro do. Quem mora perto da praia já... E eu achava isso esquisito, porque pra mim, eu não sou... Não estou, Cheiro de peixe fede, né? pra mim, eu falava, poxa, tudo é lindo, se não fosse esse Mas tem cheiro. outra coisa também. Ela morava no campo, a O maior cheiro parte de do cocô, tempo, né, de cheiro de cavalo. cocô de cavalo. A gente veio pra cá e né, tinha aqui tem uns cavalos e ela falava, nossa, eu adoro esse cheiro. Eu falei, esse é cheiro Não de de cocô? Esse é cheiro de cocô de mato? Não, eu não falei que eu adorava cheiro de cocô. Falou sim. Não, A cheiro de adubo. não. Cheiro de mato. Sabe, não, por exemplo, tem estábulo de vacas, né? É cheiro de vacas misturado com a comida que elas comem, coisas assim. Cheiro de cocô. Eu É gosto cheiro desse. de cocô. Não é?
Não, no Brasil também tem, né? Tem lugares do interior tem esse cheiro também. Uma vez a gente foi. Ah, nossa, uma coisa legal também. Uma vez a gente foi num casamento de um primo meu que ficava numa outra cidade, mais ou menos quase umas 3 horas. E a gente foi, né, com a minha família, e umas 2 horas depois, quase 3 horas, ela falou assim: a gente está em outro estado já? Porque aqui na Alemanha, por exemplo, em 3 horas, você está na Áustria, você está na Itália, e lá no Brasil, por ser grande, né? 3 horas dentro do carro, ela pensou que já estava chegando no outro continente já. Sim, era. E o lugar era muito diferente do É, muito resto, né? diferente. Essas coisinhas, sabe, que a gente está acostumado e para outra pessoa que é de um outro país, aquilo ali não é familiar, isso torna a experiência também muito legal. Sim, dá muitos momentos de De risadas. risada, tem muita história, muita. Sim. Igual quando a gente foi na igreja onde a gente ia se casar, e que a gente se casou, eu virei para ela e falei assim: ah, essa igreja aqui foi construído com óleo de baleia. Aí eu vi que ela ficou meio assim, né? Com a cara Pensei estranha, ela ficou quantas assim. baleias tinham que Aí matar. ela falou assim: nossa, mas mataram muita baleia então para construir essa igreja? Eu falei assim: não, a baleia é grande. Ela, tá, Mas olha, é mas. pequeno. Mas o olho é pequeno. Ela entendeu olho de baleia. Essas coisas tem muita história para contar. Aquela vez que a gente estava tomando açaí, que você até falou no seu vídeo, a gente estava tomando açaí perto de um posto de gasolina e começou um tiroteio. Mas antes do tiroteio, eu já vi as pessoas vindo correndo, já imaginei que tinha alguma confusão. Eu peguei ela, saí correndo, aí Eu não começou o barulho de entendi. tiro. Ela veio correndo assim, aí a gente foi para trás de um carro e se abaixou. Eu olhei para ela e ela tava tipo assim, rindo, né, não entendendo. Eu falei assim: é tiro que tá acontecendo. Ela, que tiro? Como assim? Era tão surreal para ela isso que ela não assimilou na hora o que era. Só depois, quando eu expliquei, que você ficou, nossa, era. Aí ela ficou preocupada. Mas sobre casamento entre pessoas de culturas diferentes, tem um lado bom, que é 99,99%, mas tem um lado que é difícil também, que eu acho que é inerente de qualquer casamento, né? Todo casamento tem o seu desafio, todo casamento tem as suas complicações, porque você está dividindo a vida com outra pessoa. E quando é com uma cultura diferente, fica sim um pouco mais complicado. Até você conseguir. Eu acho que no início, até você conseguir entender como é a cultura, até você conseguir assimilar aquilo, se familiarizar, depois não, depois fica como se você a vida inteira tivesse sido daquela cultura, mas no início tem as dificuldades também. Nós, por sermos indivíduos, nós somos totalmente diferentes um do outro, as pessoas, e sendo ainda de outro país, né, acabamos por, né, a gente tem um certo modo de viver, né, que a gente aprendeu, eu por causa da minha cultura e É. você por causa da sua, e tem coisas bacanas nessa parte, como a gente disse, de Uhum. aprendizagem, né, interessante, mas tem umas coisas às vezes Sim. que Por exemplo, pontualidade, né? No Brasil, se você tem uma festa às 7 horas da noite, você vai chegar às 7h30, né? Ninguém chega na festa na hora. E aqui eu ainda estava com esse ritmo brasileiro. Então, por exemplo, alguns amigos nossos marcavam o horário com a gente de uma festa, 7 horas, e 7 horas eu estava tomando banho ainda. E ela falava assim: mas já são 7 horas, você eu está tomando banho? acho que é coisa de você, não Não, o Brasil tem isso. Que pelo menos para essa coisa de quando não é algo formal, como um emprego, alguma coisa, a gente é mais flexível. E aqui eles são extremos. Se a festa for 7 horas aqui, 7 horas a pessoa tá tocando a campainha na sua casa. É impressionante, eles são muito pontuais.
Mas assim, não são coisas Sim, graves, né? Mas uma coisa que é bacana falar, que independente de qualquer coisa, esse processo de casa... Falando da gente, esse processo de casamento entre pessoas de países diferentes, que trouxe dificuldades pra gente, e a gente enfrentou muitas dificuldades, o ponto principal é que depois que a gente encontrou a palavra de Jesus, isso mudou completamente. sim, A gente teve, na verdade, o nosso casamento começou quando a gente encontrou sim, Jesus. sim. A gente se casou naquele E dia. aí também a gente percebeu que quer dizer, a gente já sempre acreditava em Deus e sempre pensávamos que Deus nos juntou, mas desde aquele momento isso foi para nós ainda mais claro, né? Porque a maneira tão improvável como a gente se encontrou e tantos acontecimentos na nossa vida que só agora a gente percebe que foram para fortalecer nosso casamento e para nos fortalecer como cristãos, né? Porque né, parece que Deus tinha plano para a gente de a gente se encontrar e seguir a palavra dele juntos. E E foi com a dificuldade que a gente teve que a gente conseguiu sim, nos encontrarmos com Deus. sim, Porque, é como você falou, a gente sempre acreditamos mas, em Deus, mas era mas era uma coisa distante. sim. Então, assim, eu vejo que a gente tinha muitas dificuldades e muitos problemas. E nesses problemas, quando a gente procurou Deus, que aí ele respondeu, né? Como ele Porque a diz. gente tentava resolver, assim, falando pelo menos não vou nem falar pela gente, falar por mim. Parece que quando a gente não está com Deus, a gente se acha muito autossuficiente. Uhum, Então, por exemplo, já que o tema é casamento, existe um problema no casamento, você pensa, eu sei resolver. Vamos fazer desse jeito. Então, parece que sem Deus a gente acha que a uhum, gente sabe o que fazer, que a gente é autossuficiente, que a gente tem como resolver aquele sim, problema. E quanto mais a gente tentava, sim, mais dava errado, mais tinha dificuldade. Então, hoje a gente vê claramente que Deus usou essas dificuldades que a gente teve para falar, eu estou esperando vocês. E já sim, que vocês não vieram, lá no Brasil a gente fala assim, quem não vem por amor, não, quem não vem quem não vem pelo amor, vem pela dor. E então foi assim, foi um chamado, olha, tá vendo? Como é que sem mim vocês sim. não conseguem? E eu sempre me senti nas batalhas sozinha. Eu achava que eu tenho que ir, né, pela batalha sozinha, que eu tenho que resolver a coisa. Uhum. E assim, eu às vezes pedia a Deus para me ajudar, mas não era um pedido assim, né, de coração, assim, de acreditar que Deus vai responder meu pedido. Era uma relação como eu sempre me sentia como se eu estivesse monologando, porque eu não acreditava que Deus poderia dar atenção para uma pessoa como eu, né? E a minha relação com Deus sempre era como, né? Muitas pessoas têm de pensar tem um Deus, mas saber existe um Deus, né? Naquele tempo até as minhas dúvidas também. Naquele tempo eu tinha umas dúvidas, né, com relação à existência de Deus também, assim, não eram fortes, mas às vezes vinham. Mas desde que a gente experimentou essa presença e amor de Deus, né, as dúvidas desapareceram e a vida se transformou completamente. Agora, eu entendi que é Deus que luta pela gente, que é a gente que tem que. A única coisa que a gente tem que fazer é conversar com Ele de coração E confiar. e confiar, pedir. Perfeito. Sim, a gente sabe que tem pessoas que assistem e a gente respeita, cada um tem a sua crença e alguns creem, outros não creem. Mas falando da nossa experiência como pessoas que não só creem, mas amam a Deus.
E isso tem a ver também com o tema do vídeo, que é porque a gente está falando de casamento entre pessoas de países diferentes, mas quando você encontra Deus, você vê que essas coisas de cultura, de países, é uma coisa só. São dois seres humanos Sim. que existe um propósito muito maior. E aí eu percebi que a gente tem que colocar Deus como centro da nossa vida. Porque às vezes a gente coloca outras coisas na frente. Eu sei, talvez vai soar estranho como eu vou falar, mas às vezes a gente coloca, por exemplo, nosso parceiro na frente de Deus. Perfeito. Não quer dizer que a gente ama menos nosso parceiro do que antes, pelo contrário. Quando a gente coloca Deus no centro, na frente do nosso parceiro também, de tudo, a gente acaba amando o nosso parceiro com um amor muito mais profundo e muito mais forte, indestrutível. É diferente. É isso. Quando você está casado com alguém e o casamento é o centro da sua vida, nos momentos não funciona. Sim. Não funciona. O que eu quis falar, por exemplo, nos momentos quando tem momentos de dificuldades, de umas discussões, a gente deixa muito nossas emoções levarem conta da gente, né? E quando a gente está em Deus, a gente acaba conseguindo nos focar em algo maior, né? A gente acaba amando por meio de Deus, até nos momentos difíceis, e é diferente. Isso faz muita diferença. Faz toda a diferença. Sim. Saiu um pouco do tema, mas na verdade saiu para entrar no tema, né? Porque o tema central é Deus, que está em tudo, inclusive no relacionamento entre duas pessoas, seja de países diferentes, seja de mesmos países. Independentemente de qual país a gente vem ou de qual lugar no mundo, Deus é o centro. Deus é o centro, né? Às vezes a gente demora para entender isso, às vezes a gente tem que cair várias vezes para começar a entender. Mas eu não me arrependo de queda nenhuma durante nossa vida, porque se essas quedas foram o meio para me levar para Deus, a gente está no lucro. Sim. Está no lucro. Acho que a gente fez um vídeo bem grande, né? Mas é um vídeo que não deu para fazer mais rápido, né? A gente tem dificuldade de resumir as coisas. Principalmente eu. Nós dois. Nós dois. A gente pode fazer mais vídeos sobre essas coisas e várias outras coisas que se relacionam a as nossas experiências, né? Se vocês quiserem, se vocês gostaram, deixam comentários e falam, talvez, sobre o que exatamente vocês queriam ouvir da gente, né? E agora a gente vai se despedir de vocês. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!